Vamos falar sobre a semana que eu tive, porque foi uma semana muito dura e eu, assim, 90% das mensagens, e-mails e enfim, das conversas que eu tenho com as pessoas que me procuram através do canal, através das redes sociais, acaba de alguma forma tendo um comentário, sempre da parte que está falando comigo, falando assim, ah, mas você é forte. Eu não sou forte, eu me desespero. E eu já falei aqui nesse vídeo e vou falar aqui de novo. Eu também me desespero. E às vezes eu me desespero muito. E não é uma coisa tão rara assim. Cair, todo mundo cai. Qualquer tratamento para saúde mental não tem a intenção de fazer com que a gente não caia mais. Existe eu vejo uma perspectiva, uma expectativa das pessoas quando começam, por exemplo, a fazer terapia, de que o tratamento psicoterapêutico vai ensinar a gente a não cair mais. Eu nunca mais vou me deprimir, eu nunca mais vou me sentir desesperado, eu nunca mais vou ficar perdido sem saber o que fazer. E não é isso que acontece. Mas não é isso, porque não existe como uma pessoa pode viver uma vida normal no meio de um monte de fator externo que a gente tem, no monte de fator interno que a gente precisa administrar na nossa cabeça, seja a gente quem for, tenha a gente o problema ou o desequilíbrio ou o desafio que for. Não existe como a pessoa viver sem cair. Merdas acontecem. O tratamento para saúde mental vai fazer com que o tempo que você demora para levantar depois que você caiu seja muito menor. Entendeu? E esse é o truque. Quando a gente se desespera, você pode perceber, quando a gente tá com um medo muito grande, alguma coisa acontece, a gente começa a ser assombrado por uma série de pensamentos que até ali a gente estava conseguindo controlar de alguma forma. Que a gente estava conseguindo não deixar esses pensamentos tomarem conta da gente. Mas aí acontece alguma coisa que é meio a gota d'água e tudo isso se junta e vai contra a gente. Você reparou isso? Estava vendo um vídeo da Alexandra Gurgel hoje e eu vou deixar o link aqui no descritivo para você, em que ela fala sobre a gente ter um relacionamento abusivo com nós mesmas. E quando ela falou isso, eu me identifiquei completamente. Eu achei uma metáfora maravilhosa. Não é nenhuma metáfora, né? Porque é um fato, uma constatação maravilhosa dela. Porque realmente o que acontece quando a gente cai é que a gente começa ali, ou dá mais força, a um relacionamento abusivo que a gente tem com a gente mesmo. E o truque, o que a gente aprende, principalmente na recuperação de um burnout, é como a gente faz para não ser uma amiga abusiva para nós mesmos, um amigo abusivo para nós mesmos. Como a gente faz para transformar a relação que a gente tem com a gente mesmo, que sempre faz com que quando a gente cai se sinta sem forças para levantar, como a gente transforma essa relação em uma que quando a gente cai, a gente consegue dar a mão para a gente mesmo levantar dali, sacudir a poeira, dar a volta por cima e continuar o nosso caminho sempre em frente e com força total. Eu vi um TED uma vez que eu acho que exemplifica bem isso. Eu não lembro nem sobre o que era, então se eu achar, eu prometo que eu coloco aqui no descritivo, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir encontrar, tá? Então se eu achar eu coloco. Mas ele exemplificava lá alguma coisa contando uma história de uma moça que foi a um encontro com um cara que ela conheceu, vamos dizer, num Tinder da vida, era um encontro com uma pessoa que ela conheceu só virtualmente, marcaram esse encontro, ela foi e ela ficou horas e horas naquele restaurante e ninguém apareceu. Quando ela chegou em casa, ela ligou para uma amiga dela e falou, olha, fiquei lá esperando, levei o cano, o cara nem apareceu. Aí a amiga dela fala assim, claro que não, você é horrorosa, gente, você tá gorda pra caramba, você se veste mal, entendeu? Aí você vai para um restaurante e acha que o cara não chegou lá, olhou para você, se assustou e foi embora. Foi isso que aconteceu com certeza. Agora, o que você descobre ao longo desse exemplo que ele dá no TED é que essa amiga, na verdade, é ela mesma. Ela saiu do restaurante pensando isso. O cara com certeza chegou, olhou, me achou horrorosa, me achou gorda, saiu correndo assustado, porque é isso que acontece, as pessoas olham pra mim e veem
que eu tô um lixo, que eu me visto mal, que eu tô fora de forma, porque é assim que ela se relacionava com ela, entendeu? Então, quando você tem essa relação com você mesma, qualquer coisa que aconteça é como se fosse uma comprovação de que você tá certa, de que você é feia, de que você não merece, de que você é fraca, de que você não tá dando conta. A gente tá vindo de um período da nossa vida em que a gente desenvolveu com bastante força o vício de pensar assim. De que a gente não tá dando conta, que a gente é mais fraco que os outros são melhores que a gente. É esse tipo de pensamento que faz a gente estressar nesse nível de chegar num limite, de chegar num burnout. Esse vício a gente não corta só porque a gente se conscientiza de que a gente estava com um comportamento que fazia mal para nossa saúde. É um vício, então é difícil a gente se livrar dele. A gente quando adoece, tá numa situação de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, a gente tá assustado, a gente tá cansado, a gente tá exausto, a gente tá ouvindo merda o tempo inteiro de todo mundo à nossa volta. A gente fica meio sem saber pra onde correr, a gente faz os tratamentos sem ter certeza de que a gente tá no caminho certo. Então, às vezes, acontece alguma coisa que faz esse copo transbordar, e aí junta com o nosso vício de pensar as piores coisas a nosso respeito, vem esse relacionamento abusivo que a gente tem com a gente mesmo, e a gente entra num fluxo de pensamentos que vão um seguindo o outro, meio como uma comprovação de que a gente não merece ser feliz, de que com a gente nada dá certo, de que a gente não vai sarar nunca mais, de que a nossa vida vai ser isso, que as pessoas têm razão, que a gente é fraco, que a gente não consegue levantar, e isso vai derrubando mais a gente. Quando a gente cai e entra nesse fluxo de pensamento, o problema é, quanto mais tempo a gente demora para levantar, mais difícil é. Então, o que a gente aprende na terapia, o que a gente aprende com a meditação, é a gente cortar esse fluxo de pensamentos o mais rápido possível, para que a gente consiga levantar em menos tempo. Então, assim, a gente vai se desesperar, vai acontecer. A gente vai se deprimir. Vai ter um dia que você vai falar, não vou levantar nunca mais dessa cama, eu não quero falar com ninguém, tomara que o mundo se exploda agora, caia esse prédio, pegue fogo em cima, cai um avião e aí pronto, tá resolvida a vida. Todo mundo tem esses momentos, ainda mais a gente numa situação dessa. Agora, se a gente prolongar essa sensação, essas certezas, essas preocupações, essas ilusões, esse medo, a gente vai ficando cada vez com menos força para levantar e seguir em frente. Ao passo que quando a gente vai se treinando a cortar esse fluxo de pensamento, a tratar a gente de uma forma menos dura, a gente vai tendo mais força e mais facilidade para levantar mais rápido. Então, por que a minha semana foi tão dura? Porque, bom, primeiro que foi a semana da TPM e eu não tinha me dado conta, eu achei que ainda tinha uma semana para chegar na TPM, então quando eu me dei conta eu já estava no auge do horror da semana. Lembram que no vídeo passado eu filmei ali, tá ali agora, o canto das caixas, do plástico bolha, das coisas que eu vou começar a encaixotar? Eu, no domingo passado, comecei a fazer o encaixotamento aqui das coisas, primeiro das coisas que eu não uso, então de enfeitinhos, de garrafinhas, umas coisinhas de vidro que tem aqui numa estante na minha sala. Então eu cortei plástico bolha, eu enrolei essas coisinhas do plástico bolha e eu acabei encaixotando duas caixas. Até mostrei no Instagram essa foto das duas caixas pequenas que eu embalei, e isso foi o suficiente para o meu sistema nervoso falar, oi amiga, estamos dando conta não. E eu passei a noite inteira em claro. E passar a noite inteira em claro pra mim é hoje a coisa que mais me faz mal, emocionalmente. E aí eu entrei num processo do relacionamento abusivo, falando, tá vendo, você não tá melhorando. Você achou que tava melhorando, mas as duas caixas acabaram de comprovar que você não está melhorando, você não vai melhorar. E a sua vida vai ser isso, e eu já começo a pensar como seria viver para o resto da vida, mais 40, 50 anos, desse jeito, que tipo de coisas eu teria que me adaptar, que tipo de coisa eu teria que... É uma coisa insana, é uma coisa absolutamente insana. Você começa a projetar uma vida em que você é dependente de todo mundo, porque você não consegue fazer nada, e eu entrei ali num fluxo de pensamentos que durou quase 24 horas, onde eu me convenci que é isso, eu não vou sarar. E aí começa o fluxo de pensamentos, em que você fala, lembra que o fulano falou que talvez o tratamento que eu tô fazendo é errado? Será que é errado mesmo? São coisas que vão totalmente contra
todas as minhas verdades, todas as minhas convicções. Aqui eu cheguei comprovando, experimentando, testando, analisando, dividindo com outras pessoas. Eu cheguei a essas conclusões que eu falo aqui pela experiência. Não foi uma loucura que eu falei, acho que é isso. São coisas que eu já comprovei que estão certas, que funcionam, que precisam ser analisadas, enfim. Mas nessa hora vem a amiga abusiva e fala, é verdade, eu não sei nem por que você tá tentando ainda, porque tá na cara que isso não tá dando certo. E assim a gente vai. Mas com o treino, com a terapia, com a meditação, com o autoconhecimento, né, com a nossa observação das coisas que estão acontecendo com a gente, à nossa volta, a nossa relação com elas e tal, a gente vai aprendendo a cortar isso. Então, eu não passei de um dia, no final desse dia eu já tava de novo na vibe do, não, isso daí foi um dia ruim, foi uma noite sem dormir que me derruba, tô cansada, eu tô de saco cheio, eu tô assustada, enfim, tudo que a gente fica, e isso faz com que a gente se sinta pior. E aí, imediatamente, eu falei, não, então eu vou fazer um outro esquema pra encaixotar essas coisas. Eu poderia também falar, olha, eu vou pedir ajuda das pessoas e tal, mas eu quero conseguir dentro do meu ritmo, é por isso que eu tô começando com tanta antecedência. Então eu vou fazer o seguinte, num dia eu separo o que vai numa caixa, corto o plástico bolha em pedaços, por exemplo, em quadrados. Aí no dia seguinte eu vou colocar as coisas no plástico bolha dentro da caixa. Aí no dia seguinte eu coloco a fita adesiva e coloco a caixa no lugar aqui que vai ficar até chegar a companhia de mudança daqui 300 semanas. Aí você fala, meu, pelo amor de Deus, você vai demorar 3 dias pra encaixotar um negócio que qualquer pessoa demora 15 minutos? Vou, porque o meu ritmo é esse. Agora, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque se você tá vindo de um dia duro, como era o meu caso, e eu penso assim, meu Deus, eu não consigo nem encaixotar uma caixa em um dia com uma pessoa normal, aí você vai continuar dando força pra essa dinâmica depressiva em que você está, que você tá tentando sair. Ao passo que se você fala assim, bom, mas se eu dividir em 2, 3 dias, eu consigo encaixotar uma caixa sozinha e eu vou conseguir fazer tudo dentro do meu ritmo. Ótimo, você ganha uma motivação, você ganha um ânimo. E aí você, para justificar isso, para que isso ganhe força e para que você se convença e não fique mais na dúvida de que esse esquema é um esquema bom, é o seguinte, eu não tenho data, não combinei data nenhuma com ninguém. Eu não preciso terminar tal dia. Não tô competindo no campeonato aqui de encaixotamento de pessoas com fadiga de adrenal. Se eu demorar 1 semana ou 3 meses, é problema meu, né? Eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo por conta disso. Eu comecei com antecedência justamente sabendo que é uma coisa que eu vou demorar um tempo absurdo a mais do que as outras pessoas. E daí? Imagina que me dá louca, eu falo, eu vou encaixotar essa caixa inteira em 3 dias, essa casa inteira em 3 dias, vou acabar tudo. Vai ficar um monte de caixa ali esperando 2, 3 meses, porque não é uma questão de eu mudar agora, eu não tô adiando minha mudança por causa do encaixotamento. Eu planejei, se eu vou mudar tal dia, tal mês, enfim, eu tenho daqui até lá 3 meses, então eu já vou começar a fazer as coisas devagar, entendeu? Não tem por que a gente ficar se exigindo, se cobrando e se criticando, porque isso é uma coisa que a gente sempre fez a vida toda, que estressa a gente ao extremo e que agora é o nosso aprendizado. Vamos tentar aprender a não fazer mais isso, a não criar, a não colocar um peso maior nas coisas da nossa vida do que elas precisam ter. Uma coisa que me ajuda bastante nessa hora é pensar que eu tô conversando comigo mesma, eu estando bem mais velha. Na verdade, assim, tem um truque, tem uma técnica para que a gente saia mais rápido dessa dinâmica de relacionamento abusivo com a gente mesmo, de ficar falando, tá vendo, você não consegue, você tá fraca, você não sei o quê, que dá força as merdas que a gente ouve das pessoas. E as merdas que a gente ouve das pessoas acaba dando força a esse nosso lado deprimido e destrutivo, que a gente acaba reforçando fisicamente por conta das consequências do burnout mesmo, né?
que é a gente conversar com a gente como se a gente estivesse conversando com uma amiga. Então, se você estiver super bem de saúde, super equilibrado, e uma amiga sua chegar e falar assim, ai, você não sabe, fui encaixotar as coisas da minha casa, encaixotei 2 caixinhas pequenas de nada e não dormi a noite inteira, e agora eu cheguei à conclusão que eu não tô melhorando, eu não vou melhorar, olha o tempo que eu tô me tratando, minha vida vai ser isso. Me conta sinceramente, você falaria assim pra sua amiga, ah, verdade, também acho, tá fudida, acabou sua vida, não tem esperança pra você? Não, porque você tá olhando de fora e você tá acompanhando aquilo, você sabe que ela faz um tratamento que faz sentido, você sabe que ela chegou nesse tratamento que faz sentido porque justamente ela passou por outras etapas, outras especialidades médicas, e as coisas não faziam sentido, e ela foi pesquisando, e ela foi perguntando, e ela foi testando, e ela foi analisando, foi errando, foi consertando, até que chegou numa hora em que as coisas fizeram bastante sentido, e a partir daí o caminho foi se abrindo, porque as coisas, a gente quando tem informações, quando tem conhecimento, consegue procurar as coisas, consegue fazer outros tipos de pergunta, você sabe que ela tá fazendo uma coisa que faz sentido para ela e que faz sentido quando você se dispõe a entender aquela explicação. O médico já explicou 800 vezes como o corpo está funcionando, as consequências das coisas, aquilo tudo faz sentido, os exames comprovam, a medicação mostra que o corpo responde, ainda que devagar. Se você sabe de tudo isso, você vai falar pra sua amiga, ah, também acha, ah, que saco, realmente, por que você vai mudar? Não muda, fica aí na sua casa, encostada, sem fazer nada o dia inteiro, o resto da sua vida, que vai dar tudo certo. Você não vai falar isso, você vai falar assim, amiga, calma, você tá desesperada, você se assustou, porque você achou que o esquema de encaixotagem que você tinha feito de ir aos poucos era o suficiente, você já ouviu do médico, você sabe ao longo desse período que não é assim que funciona, e isso, e aquilo outro, uma série de coisas que a gente no desespero deixa de levar em conta e que, por exemplo, um amigo que está acompanhando e que tem ali uma sensatez, um carinho por você, uma compaixão por você, não é pena, uma compaixão por você, vai saber apontar para que você lembre disso, para que você simplesmente fale, não, é verdade, eu tô desesperada aqui, mas a verdade é que eu sei como meu corpo tá respondendo, que tipo de tratamento eu tô fazendo, que tipo de limites eu tenho hoje, e vai melhorar assim, foi só um dia. E depois de uns dias eu descobri que, na verdade, porque daí teve uma outra noite que eu não dormi sem justificativa. E aí eu fui fazer as contas e falei, putz, eu tô muito na TPM. E isso acontece na TPM, eu tenho dor de cabeça, tenho mais dificuldade pra dormir e tal. E aí, como juntou tudo numa semana, eu demorei uns dias para completar esse processo de melhora, vamos dizer assim. Essa minha parte amiga conversando comigo, ela teve um pouco mais de trabalho, porque eu falei, é verdade, vamos continuar, não dormir de novo. Falei, não é verdade. E aí tive que me convencer uma segunda vez. Então isso faz dessa semana uma semana muito dura, ainda mais que na TPM, as mulheres sabem, a nossa percepção das coisas ganha um viés bem mais pessimista do que o nosso normal, né? E o que eu faço normalmente então você tem esse truque de você falar com uma amiga ao invés de falar com você mesma. Você pode escrever isso num papel, você pode escrever no e-mail, você pode gravar. Então é como se você estivesse respondendo uma mensagem, um e-mail, uma carta, um telefonema da sua amiga que tem esse problema, e você está ajudando a ela a ver as coisas da maneira como são e não da maneira como o medo está fazendo com que ela enxergue, não, sem a distorção do medo. Mas um outro truque que eu gosto muito é de fazer essa conversa ser entre a Roberta de hoje e a Roberta com 87 anos. Eu tenho 47 anos. Se eu fosse conversar com a Roberta de 27 anos, eu teria por ela uma compaixão que eu não conseguia ter na época. Eu consigo entender hoje tudo o que está acontecendo com a Roberta de 27 anos, mas ao mesmo tempo eu também consigo ver aqui de frente como aquelas preocupações, aquelas ilusões, aqueles medos, aquelas encarnações eram coisas que realmente não tinham importância nenhuma e que dali um tempo iriam simplesmente desaparecer no meio do nada que elas são, no meio da falta de importância que elas têm. Mas é uma coisa que não necessariamente eu consigo fazer hoje, porque eu estou aqui. Eu olhando daqui, vejo a situação como sendo caótica.
Mas daqui 20 anos eu vou olhar pra hoje, assim como hoje eu olho 20 anos atrás, e vou falar, não precisa ser assim, não é assim. Você tá se deixando se envolver por um medo que não tem necessidade, não tem porquê, não tem por onde, não sei de onde você tirou isso, é uma ilusão realmente. Então eu costumo conversar com a Roberta de 87 anos, que já consegue olhar pra cá e ver, da mesma forma que eu olharia pra de 27, que não tem sentido esse nível de preocupação, de medo, de desespero a que eu chego hoje nessas situações mais gotinha d'água que transborda o copo. Esse é um truque que dá certo pra mim, porque é como se eu estivesse conversando com uma vovozinha fofa, que não julga o que eu estou passando, que entende quando eu falo que tô desesperada, que não vai falar, ah, imagina, que absurdo, não precisa, como você é exagerada, ela nunca vai falar isso. Ela vai entender, mas ela vai também me ajudar a entender até onde eu tenho razão e a partir de onde é um medo de repetir o passado, é um medo de não conseguir mudar uma situação, uma ansiedade minha, um olhar mais pessimista, mais catastrófico para as coisas. É como se eu conseguisse dar um passo para trás e enxergar a situação de uma maneira mais ampla, né? Menos limitada pela subjetividade, vamos dizer assim. Eu lembro uma vez que eu fui na Umbanda, se eu não me engano, e o cara falou assim pra mim, é como se você estivesse dentro de um rio, e esse rio tá muito agitado, e aí te dá medo de ser levada pelo rio, de se afogar, de acontecer alguma coisa. Mas, se você conseguir sair do rio, subir a montanha e olhar para o rio do alto da montanha, você vai enxergar que não tem perigo nenhum. Mas se você está olhando de dentro da água, você olha aquilo e aquilo te dá uma sensação de desespero, porque você acha que não vai conseguir sair, você acha que a situação é muito pior do que ela é. Então, quando você se vir dentro do rio, tenta subir a montanha e olhar a mesma situação lá de cima. Isso é uma coisa que uma vovó fofa falaria, não é não? Então, eu falo comigo com 87 anos, saindo do conselho do moço da Umbanda. E isso faz com que, simplesmente, eu consiga me tratar de uma forma melhor. Eu corto esse fluxo de pensamento que me derruba. E às vezes, mesmo não conseguindo naquele momento, eu consigo pensar o seguinte, peraí, vou esperar passar. Vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa aqui que me distraia e vou esperar passar, porque passa. E ali, depois de umas horas, eu já consigo voltar de novo ao assunto comigo e admitir que realmente eu estava exagerando e podemos então seguir a conversa, Roberta, de 87 anos. Então assim, quando você se vir dentro do rio, tenta subir a montanha. Você vai ter que descobrir como é essa dinâmica para você. Se é conversando com você como se você fosse sua amiga, se é conversando com você como se você fosse você mais velha, se é conversando comigo. Outro dia me falaram assim, aí eu penso, o que você me falaria se eu tivesse relatando pra você a situação tal e tal? Se isso funciona pra você, você pensa, o que a pessoa tal falaria pra mim? O que meu terapeuta falaria pra mim? E você vai tentando levar a conversa por outros ângulos. Ao invés de você conversar com você mesmo, que você já sabe que você vai ser dura com você mesmo, você já sabe que você vai ter uma crítica, uma cobrança mais alta do que você precisa nesse momento. Conversa com outra pessoa, mesmo que seja na sua imaginação. Isso vai ajudar você a mudar um pouco a perspectiva, o ponto de vista, e vai fazer com que esse desespero dure menos tempo. Você vai ver que aos poucos você vai aprender a levantar mais rápido. E é esse todo o foco de um tratamento de saúde mental. É você entender que você não vai deixar de cair, mas quando você cair, você vai conseguir levantar mais rápido.